Olá, futuro universitário, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma resolução comentada do PAS, etapa 2. Programa de Avaliação Seriada PAS UNB, subprograma 2017, segunda etapa, ano 2018. Em casos de incêndios em copas de árvores de grandes proporções e em locais de difícil acesso, são usados aviões e helicópteros especialmente construídos ou adaptados para o combate a esse tipo de incêndio. O primeiro êxito do combate aéreo a incêndios ocorreu em 1950 no Canadá, quando um avião Beaver monomotor lançou bombas de água, bolsas de papel e plástico de 14 litros cada, em grupos de 6 a 8 por vez, sobre um incêndio florestal, retardando a sua propagação até que as equipes de terra conseguissem sua extinção total. Item 76. Em incêndios, a quantidade de calor que é transferida das chamas para um determinado volume de água e a velocidade dessa transmissão independe da diferença de temperatura entre as chamas e o líquido, certo ou errado? Veremos que a chama transmite energia para a água. O fluxo, esse fluxo de calor, é dado pela equação de Fourier, quantidade de calor transmitido num determinado intervalo de tempo. Essa equação diz que é igual a K vezes A delta T sobre X, onde K é o coeficiente de condutibilidade térmica do meio, onde a energia está se propagando, A é a área da seção transversal daquele meio, delta T é a diferença de temperatura de partida menos a de chegada, e X é a espessura, entre aspas, é o deslocamento percorrido pela energia. Perceba então que esse fluxo de calor ele é função da diferença de temperatura. Logo, ele depende da diferença de temperatura. O nosso enunciado está dizendo que independe. Daí, classificamos o nosso enunciado como errado. Item 77. Considerando que entre 20 graus Celsius e 100 graus Celsius, o calor específico e o calor latente de evaporação da água sejam iguais, respectivamente, a 4,2 joules por grama grau Celsius e 2.260 joules por grama grau Celsius. Calcule em milhões de joules a quantidade de energia que uma bomba com 14 kg de água a 20 graus Celsius poderá absorver até que nas condições normais de temperatura e pressão todo esse volume evapore. Após efetuar todos os cálculos, despreze para a marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Então, inicialmente, nós temos água a 20 graus Celsius, 14 mil gramas de água, 14 quilos, 14 mil gramas. Essa água vai receber energia, então a sua temperatura vai aumentar e até a temperatura de ebulição, que é o nível do mar, é de 100 graus Celsius. E para isso nós precisaremos fornecer calor sensível. Uma vez a água estando a 100 graus Celsius, ela começa a vaporizar. Para que ela vaporize totalmente, precisa ganhar calor latente. Então a quantidade de calor total necessário vai ser a quantidade de calor sensível para levar a água de 20 a 100 e mais a quantidade de calor latente para vaporizar toda essa água. A quantidade de calor sensível é dado por mc delta T. M é a massa, C é o calor específico sensível e delta T a variação de temperatura. E a quantidade de calor latente é dado pelo produto M vezes L, onde M é a massa e V é o calor latente de vaporização. Substituindo os valores, massa 14.000, calor específico 4,2 joules por grama grau Celsius. Cuidado com as unidades. Se aqui no calor específico nós temos grama, a massa nós temos que entrar em grama. A variação de temperatura de 20 até 100 variou de 80 graus Celsius. A massa vai toda vaporizar, a massa que vai vaporizar os 14 quilos, 14 mil gramas. O calor latente de vaporização foi dado 2.260 joules por grama grau Celsius. Fazendo-se as contas, acharemos 4,704 vezes 10 a sexta, 10 a sexta é milhão, estamos escrevendo em função de 10 a sexta porque o enunciado está pedindo em milhões. E o calor latente, 31,64 milhões.
Somando-se os dois, resultará em 36,34 milhões de joules. Então, 36,34 é um resultado fracionário. Desprezando-se o resultado fracionário, a resposta é 36. Observe atentamente a figura. Aqui nós temos uma camada de ar frio, uma camada de ar quente e aqui chamas, uma queimada. Aqui um raio incidindo, um ângulo alfa com a superfície. O índice de refração do ar nas proximidades da superfície da Terra varia de forma contínua com a altitude e depende, entre outros fatores, da temperatura. Na prática, a variação do índice de refração pode ser aproximada usando-se um modelo em camadas, como ilustra a figura precedente, em que foram consideradas 3 regiões a partir do solo, uma de queimada, uma de ar quente e outra de ar frio. Na figura, L1 corresponde a um raio de luz que atravessa a região de ar frio e incide com um ângulo alfa de 30 graus na interface entre as regiões de ar frio e ar quente. Observe, se esse raio está incidindo com 30 graus com a superfície, com a normal aqui vai ser um ângulo de 60. Lembrando que o ângulo de incidência é sempre medido em relação ao normal, não é com a superfície. Então, isso aqui é 30 com a horizontal, com a vertical vai ser 60. Nesse modelo, a razão entre os índices de refração das regiões de ar frio e de ar quente é igual a 2. Então, o N frio sobre o N quente é igual a 2. Ou seja, o índice de refração na região fria é maior que o índice de refração na região quente. É o dobro. A relação é 2. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta no item a seguir, que é do tipo C. Item 78. Assinale a opção que indica o comportamento correto do raio de luz L1 ao atingir a interface das regiões de ar frio e ar quente. Então, observe que esse raio de luz ele está se propagando no meio mais refringente. Se aqui o índice de refração for 2, aqui o índice de refração é 1, porque a relação é 2, né? 2 dividido por 1 é 2. E o ângulo de incidência, como nós mostramos, que é o ângulo que se forma com a normal, vale 60 graus. Bom, quando a luz está se propagando no meio mais refringente em direção ao meio menos refringente, nós temos que tomar um cuidado. Poderá ocorrer o fenômeno da reflexão total. O fenômeno da reflexão total é aquele onde a luz incide, reflete e não refrata. Vamos ver um exemplo aqui. Olha. Nós estamos aqui, olha só. A luz incidindo e refratando e refletindo. Aqui o meio é menos refringente, ó, 1, índice de refração é 1 e o índice de refração é 1,5. Então a luz está indo do meio mais, do meio menos para o meio mais. Veja que sempre ocorre reflexão e refração, sempre. Portanto, o fenômeno da reflexão total não ocorre quando a luz estiver passando do meio menos para o meio mais. Agora vamos fazer o contrário. Vamos ver agora a luz passando do meio mais refringente para o meio menos. Ó, reflete, refrata, mas vai chegar um momento que deixa de refratar. Esse momento que deixa de refratar é quando o ângulo de incidência atinge o ângulo limite. Veja que para ângulos maiores que o ângulo limite não temos refração, só temos reflexão. Daí o nome, reflexão total. Conclusão, para que ocorra reflexão total, que é a ausência de refração, a luz tem que estar se propagando no meio mais refringente e o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. As duas condições para que ocorra reflexão total. Então, voltando no exercício, será que essa luz vai sofrer reflexão total? A primeira condição está sendo satisfeita, está se propagando no meio mais refringente. E a segunda? O ângulo de incidência é maior que o ângulo limite? Então vamos descobrir, será que esse 60 graus aqui é maior que o ângulo limite? Como nós calculamos o ângulo limite? O seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. O n menor é 1, o n maior é 2, isso aqui vai dar meio. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? 30 graus. Então o ângulo limite é de 30 graus. O ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. A luz está se propagando no meio mais refringente. As duas condições que têm que acontecer simultaneamente para ocorrer reflexão total. Então, esse raio de luz vai incidir, vai refletir e não vai refratar.
A alternativa que mostra corretamente isso é a alternativa D. O teste de um protótipo de avião experimental usado no combate a queimadas foi realizado em regiões 1 e 2 de duas temperaturas, conforme ilustra a figura anterior. Na região 1 de maior altitude, a temperatura externa é de 280 kelvins. Olha aqui, a temperatura de 280. A região 1, região de temperatura 280 Kelvin. Na região 1 de maior altitude, a temperatura externa é de 280 Kelvin. E na região 2, próximo ao incêndio, de 320 Kelvin. O motor do avião de combustão interna comporta-se como uma máquina de Carnot. Olha o ciclo de Carnot, famoso ciclo de Carnot. Com temperatura de fonte quente igual a 630 Kelvin. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Item 79. O gráfico a seguir ilustra de forma correta o ciclo do motor do avião na região 2. Observe que esse gráfico é um gráfico temperatura versus entropia. Olha aqui, 320 graus, 320 Kelvin, temperatura da fonte fria, 630, temperatura da fonte quente. Esse gráfico está mostrando que aqui nós temos uma transformação isoentrópica, aqui uma isotérmica, e aqui outra isoentrópica e outra transformação isotérmica. Para quem já está familiarizado com o ciclo de Carnot, esse é o gráfico temperatura versus entropia, está correto. Mas vamos mostrar o gráfico mais conhecido do ciclo de Carnot, pressão versus volume. Nós temos aqui, ó, de A para B uma transformação isotérmica, que está aqui, ó, aqui é de A para B. De B para C é uma transformação adiabática, porque se é isoentrópica, é adiabática. Isoentrópica, a variação da entropia é zero. Se a variação da entropia é zero, a variação da quantidade de calor também é zero. Então é adiabática. Ó. De C para D, outra isotérmica, aqui ó, C para D, e de D para A, outra isoentrópica, outra adiabática. Então esse é o gráfico pressão versus volume de um ciclo de Carnot, e esse é o gráfico temperatura versus entropia, olha só. De A para B, isotérmica, de B para C, isoentrópica, de C para D, outra isotérmica, e de D para A, outra isoentrópica. Esses gráficos são muito conhecidos aqui no PASS, então o aluno tem a obrigação de saber isso aqui. Concluímos então que o item 79 é um item correto. Item 80. Na transformação adiabática que ocorre no motor, não haverá variação térmica, independentemente da região em que o avião se encontrar. Olhem só. Se ele segue o ciclo de Carnot, nós percebemos que só não vai ter variação térmica nas transformações isotérmicas, né, onde a temperatura permanece constante. Mas nas transformações adiabáticas ou isoentrópicas, vai ocorrer. Portanto, transformações adiabáticas, vamos ver algumas das características da adiabática. Ó. De B para C é um resfriamento adiabático ou expansão adiabática. Resfriamento porque a temperatura está diminuindo, expansão porque o volume está aumentando. De D para A é uma compressão adiabática ou um aquecimento adiabático. Compressão porque o volume está diminuindo e aquecimento porque a temperatura está aumentando. Quais as características de uma transformação adiabática? Vamos ver um pouquinho de teoria. Sabemos que as transformações adiabáticas não trocam calor com o meio externo. Geralmente são transformações muito rápidas. Por exemplo, encher o pneu de um carro, uma bola de futebol, o spray, são transformações adiabáticas. As transformações adiabáticas, produto PV elevado a um gama é constante. Ó, P1, V1 elevado a gama é igual a P2, V2 elevado a gama, onde gama é chamado coeficiente de Poisson. É a razão entre o CP e o CV, calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante. Esta equação aqui nos dá como curva uma hipérbole, tá vendo? Essa curva aqui é uma hipérbole. É a curva, o gráfico PV de uma transformação adiabática. E de acordo com a primeira lei da termodinâmica, calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Como calor é zero, trabalho mais variação da energia interna tem que ser zero. Ou seja, nas transformações adiabáticas,
trabalho se transforma em energia interna ou energia interna se transforma em trabalho. Por exemplo, de B para C, a energia interna está diminuindo porque está realizando o trabalho. De D para A, a energia interna está aumentando, logo ΔU é positivo e o trabalho é negativo. Essas são as características de uma transformação adiabática. Logo, o nosso item 80 ele está errado, porque fala que não tem variação térmica. Item 81. A eficiência do motor do avião na região 1 é pelo menos 10% maior do que na região 2. Se trabalha sob um ciclo de Carnot, sabemos que o rendimento da máquina de Carnot é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Olha, o ciclo de Carnot na região 1, tá? Ele está aqui 630, temperatura da fonte quente, 280, temperatura da fonte fria. O rendimento vai ser 1 menos 280, que é a temperatura da fonte fria, sobre a temperatura da fonte quente, que é 630. Lembrando que essas temperaturas sempre deverão estar em Kelvin. Na região 2, agora, nós teremos 630 como temperatura da fonte quente e 320 como temperatura da fonte fria. Calculando o rendimento dessa região 2, aqui é 2, vai ser 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente, que dá 0,49. Queremos saber a relação, é maior que 10% ou não? Então dividimos um pelo outro. Então N1 dividido por N2, 0,56 dividido por 0,49 dá 1,14. Ou seja, o rendimento na região 1 é 14% maior do que na região 2. E quando no enunciado fala que é pelo menos 10%, o nosso enunciado está correto. A figura a seguir ilustra um telescópio refrator. A distância entre as lentes B e O desse telescópio foi ajustada de modo tal que os seus focos fiquem sobre um mesmo ponto F. Então esse ponto F aqui, ó, não é tanto o foco da lente B quanto da lente O. Nessa condição, os raios de luz de uma lente chegam do infinito à lente B e saem da lente O. Na figura, a seta vertical simboliza um objeto e as setas horizontais paralelas representam raios de luz. Então aqui nós temos uns raios chegando paralelamente ao eixo principal da lente. A partir dessas informações, faça o que se pede no item a seguir, que é do tipo D. Represente no diagrama a seguir a trajetória dos raios de luz e a imagem do objeto formada pela luz que atravessa as lentes B e O do telescópio. O espaço reservado acima de uso opcional para rascunho. Não se esqueça de transcrever sua resposta para o caderno de resposta. Então nós temos aqui a figura, a lente B, aqui está o objeto e dois raios de luz, ó, estão chegando paralelamente vindo do infinito. Sabemos que todo raio notável que incide paralelo ao eixo principal, ele refrata passando pelo foco. Então, como esse ponto é o foco dessa lente, ele vai passar por esse ponto. E também sabemos que se esse raio está passando pelo foco da lente O, ele vai refratar paralelamente. Então, esse é o caminho de luz. Ó. Incide paralelo, refrata passando pelo foco. Em relação à lente O, incide passando pelo foco, refrata paralelamente. Este outro raio, vamos fazer por analogia, olha, refrata passando pelo foco e refrata de novo paralelo. Então nós temos aqui o trajeto dos raios de luz. Observe que esse raio verde trazendo informações do pé do objeto e o raio vermelho trazendo informações da cabeça do objeto. Logo a imagem que vai se formar, ela é invertida. Portanto, está aí o item 107, bastaria fazer esse desenho. A termometria acústica é um método de medição de temperatura que, para realizar medições, utiliza a relação entre a velocidade do som em um gás confinado em determinado volume e a temperatura termodinâmica. Com isso, é possível medir valores de temperatura ao longo da trajetória de propagação das ondas sonoras, que pode ocorrer de forma unidimensional ou multidirecional.
Para certas condições de pressão atmosférica, a velocidade do som, V, no ar seco, pode ser calculada em função da temperatura T, pela expressão V igual a 327,6 raiz quadrada de T sobre 273, onde T é a temperatura. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir. Se uma onda esférica tiver intensidade I a uma distância D da fonte, então a uma distância 2D da fonte, a intensidade dessa onda será I sobre 2. É um exercício clássico. Sabemos que o som é uma onda esférica. As suas frentes de onda são esféricas. Onda esférica, frente de onda esférica. E a área de uma esfera é 4πr². A intensidade de uma onda é dada por potência da onda dividido pela área da frente de onda, que é esférico, 4πr². Veja que se a potência permanece constante, a intensidade da onda e a distância da fonte até o ponto onde você está analisando são grandezas inversamente proporcionais, só que com o quadrado da distância. Significa, quer dizer, aí a unidade de intensidade é watts por metro quadrado. Tá? Significa dizer que se é uma distância D da fonte, a intensidade é I, se eu dobrar a distância, ou seja, multiplicar o R por 2, a intensidade fica dividida por 2 ao quadrado. Então fica dividida por 4 e não I sobre 2, como está no enunciado. Daí o nosso enunciado está errado. Item 109. Nas condições em questão, considerando-se uma onda sonora com frequência F e comprimento de onda lambda, a temperatura da região pela qual a onda se propaga pode ser determinada pela expressão T igual a lambda ao quadrado vezes a frequência ao quadrado dividido por 393,2. Vamos partir da equação. Sabemos que V é a velocidade da onda. E a equação fundamental da ondulatória diz que V é igual a lambda F. Vamos isolar a temperatura. Para isolar a temperatura, vamos levar tudo isso ao quadrado. Elevando-se ao quadrado e fazendo as devidas algebrismo, as contas, chegaremos na expressão que a temperatura é igual a lambda ao quadrado vezes frequência ao quadrado dividido por 393,2 e o nosso item 109 está correto. Item 110. A frequência da onda sonora diminui quando ela passa de um meio para outro com menor temperatura. Outra pergunta clássica. A frequência de uma onda muda somente se mudarmos a fonte ou ocorrer efeito Doppler. Então, para que se mude a frequência de uma onda, eu tenho que mudar quem está produzindo a onda. Ou se ocorrer efeito Doppler. Efeito Doppler, essa teoria nós já vimos aqui em uma das resoluções aí. Portanto, nosso item 110 está errado. Está falando que muda quando ela passa de um meio para o outro. O que muda quando uma onda passa de um meio para o outro é a velocidade. A velocidade de uma onda só muda se a onda mudar de meio. A frequência de uma onda só muda se mudarmos a fonte ou ocorrer efeito Doppler. Item 110, errado. Chegamos ao final de mais uma resolução do PAS, segunda etapa. Espero que tenha gostado. Se não gostou, dá um dislike. Se gostou, dá um like e deixa um comentário em que nós podemos melhorar. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Até a próxima.